Aula número 1, como e onde começar a criar conteúdo para rede social, ok? Aqui a gente está pensando em você que tem uma empresa, você que quer começar a criar conteúdo aqui para as redes sociais, ok? O foco vai ser maior para a empresa, mas basta você adaptar o que a gente vai estar perguntando aqui e vai estar mostrando, ok? Bem, vamos lá, vamos direto aqui para a tela do computador para a gente começar, ok? Como e onde começar? Eu separei aqui em 3 níveis, ok? E o primeiro nível vai ser esse nível de preparação, para você se entender, entender a sua empresa, entender o que você precisa estar fazendo antes de começar. Aqui temos algumas perguntinhas, e a primeira, que você já deve ter escutado, que é o que a sua empresa faz. E aqui a gente não está falando necessariamente dos serviços que você prestam. Eu vou usar aqui meu exemplo, por exemplo. Eu faço impulsionamento, imp, eu faço arte, faço site, certo? Alguns melhores que outros, claro, que a gente tem sempre uma gama grande de coisas, de serviços que prestamos. Mas isso não é necessariamente tudo o que a minha empresa faz. Então, a gente vai buscar algo que simplifique e que te diferencie da concorrência, ok? No nosso caso, por exemplo, o que a gente faz? Levamos marketing de qualidade para todos, ok? Isso é o que a NI se propõe a fazer, ok? Aqui, o que seria isso? Aí vai depender. Para algumas empresas, marketing de qualidade é impulsionamento. Para algumas vai ser marketing de conteúdo, para outras vai ser tráfego pago, né? Algumas vão precisar de vídeo, outras vão precisar de imagens. Então isso aqui abrange tudo. E com isso a gente consegue diferenciar da concorrência. E isso aqui é importante saber porque em alguns momentos você vai estar fazendo conteúdo e vai parar e olhar assim, pô, será que isso aqui comunica exatamente com o que eu faço? Isso aqui repassa para a pessoa. Quem assistir isso aqui vai saber que o conceito da minha empresa é esse, levar marketing de conteúdo de qualidade para todo mundo? Será que esse conteúdo aqui está fora daquilo que eu quero passar para as pessoas? É importante você ter isso em mente e anotado para você consultar e ver se você não está saindo do caminho, ok? Muitas vezes parece bobo, né? Vamos fazer aqui essas perguntinhas e tal, depois nunca mais olha. Não, tem que olhar para você saber se você está seguindo aquilo que você se propôs quando começou, ok? Qual o diferencial do seu produto? Todo mundo tem um diferencial. O nosso aqui, por exemplo, a gente busca fazer uma coisa mais humana, mais parceira, né? Tanto que você vê aqui pelo nosso lema, né? O que a gente faz, que a gente procura uma coisa mais inclusiva, né? Então, pô, cara, a gente não tem tanta grana para começar. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar dessa forma que a gente vai crescendo, ok? Isso é um diferencial. A gente não procura alguém grande para crescer em cima desse cliente. Procura alguém pequeno ou do nosso tamanho para a gente crescer junto dele, ok? E aqui escreva qual o seu diferencial. Se você não tem nenhum, é o momento de criar, ok? Porque se você vai começar a criar conteúdo para rede social, vai começar a fazer coisas para ser para ser visto por mais pessoas. Se você não tiver um diferencial, você não vai conseguir nem brilhar em meio a tanta concorrência. Você vai ser mais um, vai ser o número 2 ali na lista de pesquisa do Google, mas ninguém vai olhar para aquilo assim, pô, essa aqui é aquela empresa interessante e tal. Você não vai ter o teu charme, vamos dizer assim, ok? Terceira pergunta. Quais os seus como, quando, onde e o seu top 10? Ok? O top 10 aqui eu dei de exemplo, né? Seria uma lista qualquer. Por quê? Isso aqui é para ajudar na hora de fazer conteúdo e também se entender quais são as dúvidas, né? As dores do seu público-alvo. No meu caso aqui, como fazer impulsionamento? Como fazer uma arte? Quando eu devo parar de fazer só foto e começar a fazer vídeo? Quando eu devo começar a usar o YouTube? Ah, onde eu consigo encontrar câmeras para fazer filmagem? Onde encontrar o melhor microfone? Onde estão as melhores imagens para fazer posts? Top 10 aplicativos que você precisa utilizar. Você entendeu? Isso aqui são tudo dúvidas que vocês têm, que eu sei, e que vai me ajudar a criar conteúdo. Instagram, TikTok, YouTube, ok? São todas formas de você entender o que a pessoa precisa e sabendo o que a pessoa precisa, você vai lá e começa a apresentar soluções para ela de forma gratuita aqui por meio das redes sociais, ok?
Seu produto pode escalar? Aqui é uma pergunta mais subjetiva para a gente ter uma noção, né, de onde a gente vai futuramente. É aquela coisa, né, de pergunta de emprego. Onde você se imagina daqui 5 anos? É meio que isso daqui. Daqui 5 anos, a Nick ainda vai prestar serviços como ela presta hoje para empresas? Sim, mas também provavelmente ela vai estar com alguns produtos, alguns serviços online. Então você já precisa saber para hoje em dia você já criar algo sabendo que no futuro isso precisa escalar, precisa ficar mais massivo, precisa ser uma coisa mais popular. Não adianta eu sou músico, vou querer fazer uma música que é mais underground, sendo que o objetivo é que no futuro eu tenha uma exposição como a Anitta, entendeu? É possível, mas é muito mais trabalhoso. Eu acho que ficou bem claro aqui, ok? Aí entramos no nível 2, ok? O nível 2 seria os locais, né? Os locais onde você consegue tá aplicando tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Questão de criação de conteúdo e tal. E os tipos de conteúdo que você vai aplicar em cada rede, ok? Aqui seria a sua empresa, seu arroba, e quais lugares que você deve criar conteúdo nesse primeiro momento. Vou mostrar aqui 4. Eu diria para você escolher entre 2 nesse primeiro início. E eles são o TikTok, ok? O Instagram, temos o Facebook e o YouTube, ok? Desses 4, eu acho interessante esses 2 de início, TikTok e Instagram. Por quê? Porque é uma rede social que as pessoas não têm tanto apego assim. TikTok é até mais do que o próprio Instagram. Eu mesmo, eu postei esses dias um vídeo no meu TikTok. Eu não vou mostrar aqui. Eu vou colocar aí na tela mostrando. E é um vídeo que eu nunca postaria no meu Instagram, mas eu postei no TikTok. Então fica esse pensamento. Você precisa ter mais desapego com o conteúdo, fazer teste. Eu testei que lá, deu um resultado X, vi que aquilo lá não ia levar pessoas do jeito que eu quero, então parei de fazer. Mas lá é muito mais fácil de você fazer teste, né? É um conteúdo de 1 minutinho, você vai lá, grava, testa, posta e vai ver o resultado. Instagram não, Instagram você tem que fazer um conteúdo mais denso, um conteúdo maior. Então, naturalmente, como quando você demora mais para fazer um conteúdo, você vai fazer ele menos vezes, ok? Então, você vai ter uma margem de aprendizado muito maior. E o YouTube, por exemplo, YouTube e o Facebook hoje em dia eu vejo muito da mesma forma, ok? Apesar de alguns aspectos do Facebook baterem muito com o Instagram, tudo, ele hoje está funcionando muito mais como o YouTube, por questão das lives e tudo mais. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu vou continuar aqui, se eu lembrar o que eu tava falando, eu retomo. Vamos lá. O YouTube, ok? Deixaria pra depois, porque ele é mais difícil de fazer conteúdo. Querendo ou não, eu tô aqui falando há 8 minutos. Pra falar nesse tempo, com uma certa energia, você pode, o Nicolas tá meio desanimado e tal, mas isso daqui já é um pouco mais além do que você vai falar, do que eu estaria falando normalmente. Então precisa que você esteja um pouco treinado pra falar durante tanto tempo e render o bloco, né? Vamos dizer. Então no Instagram e TikTok não. Consegue fazer um vídeo de 1 minuto, fazer ele com cortes ainda. Então vai ser muito mais fácil de você entregar uma coisa animada, uma coisa que você sabe que vai gerar resultado. Ok? Sim, eu tava falando, o Facebook e o YouTube, questão de live, a questão de monetização, de ter virado realmente uma plataforma ali de compartilhamento de vídeos, né? Por mais que o Facebook tenha muito forte essa questão ainda de foto, assim como o Instagram, né? Comunidade, tudo. A questão de vídeo dele é muito boa e já tá gerando até monetização. Então, por isso que eu vejo eles de uma forma mais integradas. Os tipos de conteúdo que temos, ok? Eu vejo esses 6 aqui como os mais fortes, ok? Vídeo curto que eu quero dizer é Instagram e TikTok. São Reels da vida, ok? Aula seria YouTube. Que isso aqui que a gente tá fazendo. Isso aqui seria um vídeo aula, né? Também tem aqueles vídeos mais antigos com. Mano, isso que eu não consigo. Aí. Com um quadro, né? Também é um modelo de aula. Então seria aqui YouTube. O Facebook também dá certo, esse modelo de aula, apesar de eu achar que não é tão forte assim. Mas é possível utilizar. E a aula seria muito melhor do que Instagram e TikTok. React.
React é total, né? Facebook, Instagram e YouTube também. Ah, Instagram e TikTok seria mais cortes, ok? Esses dois aqui. Opa, fiz errado. Esses dois aqui, eles têm muito forte a questão do corte. Aí o corte pode ser da aula, pode ser do informativo que a gente vai falar, do React, ok? Então, esses cortes vão ser em cima disso. As artes eu vejo muito em questão do próprio Instagram e também do Facebook. Essas duas aqui ainda cabe muito arte, né? Você não vai ficar postando arte no TikTok. Apesar de que eu posso mudar de opinião. Agora tá com um sistema novo no TikTok, que eu ainda vou fazer o teste aqui das artes, que ficou um carrossel, né, agora. É um vídeo, mas são carrosséis no final das contas. Então, de repente, essa questão aqui de arte, ela pode vir a estar funcionando no TikTok também. Eu vou ver e acompanha lá no Instagram e tudo mais. Se eu ver que tá dando resultado, eu vou trazer. O informativo opinativo é a mesma coisa. São vídeos para YouTube e Facebook, ok? Agora, ó, ficou uma. Fazer assim, que vai ficar mais fácil, tá certo? De estar visualizando. Deixa eu olhar aqui no meu retorno. Aqui, ó. Agora ficou interessante pra vocês verem. Vamos organizar isso aqui, né? Pra ficar melhor. Vamos lá. Enquanto eu tô falando aqui também, cada um dos tipos, ok? A gente tem o Facebook e Instagram, que são de arte. Em arte, eu tenho essa aqui embaixo. Eu tenho algumas regrinhas pra ela, ok? Tem que subir um pouco? Tem que subir um pouco. Eu gosto dela ter 6 elementos, ok? 6 elementos é o quê? Por exemplo, aqui, se a gente considerasse essa tela como uma arte de Facebook e Instagram, ela teria quantos elementos? Ela teria um, que seria esse agrupamento. Não dá pra ver. Esse agrupamento aqui. Eu queria mostrar aqui na tela, tô vendo assim. Teria esse agrupamento, segundo elemento, e teria esse agrupamento, ok? Se somente a tela, né? Tem esse elemento aqui embaixo, mas a gente está desconsiderando ele. Então ela teria esses três. Você pode considerar também essas linhas aqui como um outro, mas seriam três grupos de informações. Você bateria o olho primeiro, você olharia para todas as informações, depois teria essas informações, essa informação, essa informação. O fundo, caso tivesse um desenho, seria outro grupo de informações. Então eu gosto de no máximo ter 6 elementos dessa forma, para não ficar muita informação. Você vê que do jeito que tá aqui, que em tese tem aí 4 elementos, né? Já tem muito conteúdo. Você já consegue bater o olho aqui. E se eu não tivesse falando nada, você vendo aqui, você já entenderia. Você poderia ter alguma dúvida ou outra, como por exemplo, do vídeo curto, de um primeiro momento, mas vendo o link que ele tem com o Instagram e TikTok, você já entenderia o que é. Então você vê que a gente consegue até esse número de elementos já trazer a informação que a gente quer. Aí entra a questão da capa, né? Que essas imagens é legal a gente fazer por meio de carrosséis. Porque o carrossel a gente vai conseguir passar mais informação e vai ficar mais interessante. Pode fazer somente uma capa também e postar ele de forma que a legenda, né? A legenda mesmo da foto, ela tem a informação, mas não é tão recomendado, não ficaria tão legal. Ok? Então você precisa dessa capa no carrossel de uma forma muito atrativa, uma copy boa, que a pessoa bata o olho e ela já entenda sobre o que você vai falar. Aí depois disso você discorre, né, desenvolve o conteúdo normal nos próximos carrosséis. E por último você chama pra ação. Porque muitas vezes, que nem você agora, tá vendo esse vídeo, pode estar achando interessante e esqueceu de dar o like. Então vem aqui, peço para você dar o like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e você lembra. Então é importante você fazer isso também nas suas publicações, nos seus vídeos. Tem que ter essa chamada para ação, ok? O vídeo curto, ele é o TikTok da vida, né? Aqui eu tenho algumas regrinhas, deixa eu ver se tá aparecendo tudo na tela para vocês. Escreveu errado. Vamos lá. Aqui. Tá aparecendo. Meu Deus, meu. Tem que aprender a usar isso aqui melhor. Eu vou conseguir. Calma, tenha paciência. Ó, consegui. Ah, vamos lá. Os vídeos, tá certo? Vídeos curtos. Ser esse vídeo curto. Eu gosto de usar uma formulazinha nele, que é o quê? Começar já chamando a atenção da pessoa. Aqui no exemplo.
Ou, tô falando disso, hein? Você já chama atenção, ei, olha aqui, vou falar sobre isso. Então você já chama a atenção da pessoa com uma frase de impacto, alguma coisa do tipo, e já fala sobre a curiosidade que você vai falar, já fala sobre o que você vai cozinhar, já fala o que você vai fazer no vídeo. Aqui tem alguns exemplos, né? Você sabia que, mande para alguém que isso também são formas de fazer a pessoa ver o vídeo, achar interessante e você meio que fazer uma chamada para ação para ela enviar para alguém já de início. Porque aí entra muito essas coisas, né? Isso que funciona mais com esses conteúdos compartilháveis em questão de, mande pro seu amigo, mande pro seu parente e tal. Onde você vai fazer uma referência a alguma coisa que pode ter acontecido na vida da pessoa. Então, acho que começar dessa forma é bem interessante. Do contrário, uma frase de efeito, né? Pode ser uma citação e já sendo autoexplicativa como o vídeo vai decorrer, ok? Porque você ganhou ele nos primeiros segundos, depois você faz o resto do vídeo falando sobre o conteúdo, e no final do vídeo você tem que terminar ele, você tem que falar assim, pô, esse vídeo eu vou conseguir tirar um, sabe? Só isso. Você quer um murmurinho da pessoa. É um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 3 no máximo. Você não vai conseguir mudar a vida da pessoa, não vai conseguir explodir a cabeça dela. Então você precisa somente de uma reação dessa. Pra quando ela ver um vídeo seu de novo, o seu rosto, ela vai saber que o seu conteúdo é um conteúdo que ela acha interessante e vai, no mínimo, alegrar um pouco o dia dela. Você entendeu? E termina também com uma chamada pra ação. Chama a pessoa pra curtir, segue se quiser ver mais vídeos desse tipo e tudo mais. Aqui falando ainda de Instagram e TikTok, a gente tem os cortes, né? Os cortes seriam vídeos que você produziria para YouTube, Facebook, né? Informativo, React e aula, ah, cortados, né? Trechos interessantes. Essa aula aqui provavelmente vai virar corte, ok? Porque através disso você consegue falar assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma parte interessante da live. Olha o que mais tem. Eu acredito que hoje em dia, né, com a popularização dos podcasts, tudo, todo mundo sabe que é um corte. Não vou precisar ficar falando muito aqui sobre. Informativo, opinativo, esse seria um vídeo onde você pegaria um tema e falaria sobre, ok? Eu vou gravar um daqui a pouco, por exemplo, hoje, que é falando sobre a questão da Disney Plus ter passado a Netflix e sobre a questão dela estar diminuindo o preço, apresentando esse plano aí dela com anúncios e tudo mais. Vou estar comentando sobre isso. Mas o próprio nome já é autoexplicativo, não tem que ficar devaneando muito aqui sobre isso. Devaneando, existe essa palavra? Não sei. Mas devaneio eu sei que existe. React. React seria essa configuração aqui, mas em vez de eu estar dando aula, que é o último aqui que eu dei exemplo, você estaria. Como é que fala? Reagindo, comentando o que estava passando na tela tudo mais. Eu achei bem interessante essa mãozinha, hein? Não sabia, eu balancei aqui um pouquinho e apareceu, da hora. Deve ter aparecido em outros momentos também, que é uma mania que eu tenho que ficar balançando. Bom, esses daqui são locais onde você pode estar criando conteúdo e os tipos de conteúdo que você pode estar criando, ok? Eu dei aqui alguma passada na questão de artes, né, e vídeos curtos, que eu acho que tem um pouquinho de segredo, vamos dizer. Vou falar mais a fundo sobre esses tópicos, né, sobre cada uma dessas plataformas e também cada tipo de conteúdo futuramente em outros vídeos. Aqui eu tô passando por cima de tudo pra não ficar uma coisa tão maçante, tão chata. A gente já tá aqui em quase 20 minutos de vídeo. Depois do nível 2, entramos no vídeo 3, que é o quê? O vídeo 3 é onde você vai alimentar essa pessoa. Porque ela viu você no TikTok, ela viu você no YouTube, ela viu você no Facebook. Você precisa alimentar essa pessoa com mais conteúdo e fazer tudo isso de forma que ela veja um propósito, você faça um caminho, né? Primeiro ela vai ver isso, depois ela vai consumir isso, né? E quem consumir isso, depois vai para esse lugar, vai ser atingido por isso. O que eu quero dizer com isso? É manter esse público quente, ok? Mantendo ele quente, você manda ele para um conteúdo de funil. O que seria esse conteúdo de funil? Vou até escrever aqui que vai ser mais interessante. Vai ser mais fácil de explicar, né? Aqui a gente vai ter um conteúdo raso, superficial. Aqui a gente vai ter uma coisa mais densa. Na verdade é o contrário. Né? Aqui a gente vai ter um conteúdo superficial. Para muitas pessoas e tudo mais. Com o conteúdo em funil, você vai considerar, por exemplo, em 2 meses,
que essas pessoas que estão te acompanhando durante esses 2 meses, elas vão continuar te acompanhando. Na segunda semana, você vai começar a falar de uma coisa mais específica. Na terceira, uma coisa mais. Assim você vai afunilando tudo mais para fazer o seu funil. Porque depois disso, você consegue converter para uma venda, por exemplo. Você consegue jogar para um e-mail, para um grupo fechado, para converter em venda, ok? Todas as opções que eu estou te dando aqui são alguns exemplos clássicos, né? Vamos dizer assim, que seria para você manter esse pessoal quente. Conteúdo, stories, ok? Aqui tá. Fazer assim vai ficar mais fácil aí, ó. Você vai ter que manter esse pessoal quente. Então, faça essa questão de conteúdo de funil, que é deixando o assunto mais a fundo, né? Falando mais a fundo sobre o tema, não ficando somente nessa parte superficial. Os stories para você se comunicar com a pessoa melhor. Se você conseguir o e-mail dela, né, através que ela já viraria seu lead, para você estar mandando conteúdos ou arquivos, e-books para essa pessoa, futuramente vai ajudar muito mais nessa questão de venda. Um grupo fechado, onde você consegue conversar com as pessoas que são, vamos chamar assim, malucas por você. E aqui alguns cuidados que você tem que tomar de estar sempre conduzindo as pessoas a cada vez ter um contato e estar nesse mundinho fechado onde vão falar assim, você é um deus. Você entendeu? Aqui é bem por cima mesmo. É mais por cima do que o anterior, o nível 2. Mas é para você entender que você vai começar a criar conteúdo em uma dessas plataformas, ou várias, né? Aí vai depender de como você consegue se organizar. Cria conteúdo de forma que isso vai ficando cada vez mais a fundo, né? Vamos dizer, você está passando cada vez mais um período ali da faculdade. Em vários locais diferentes, no próprio feed, né? O conteúdo em si, nos stories, e-mail, em um grupo fechado. E tudo isso futuramente vai se converter em venda. Esse processo eu vou estar mostrando para vocês em uma aula futura. Nessa aula foi justamente para vocês estarem pegando aqui qual o nível 1, 2 e 3 aqui. Eu considero na questão de criação de conteúdo. Eu vou deixar aqui. Não dá, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Quem quiser tirar um print de cada um desses pontos aqui, já pode printar aí. Deixa eu ver se tá aparecendo aí na tela. Tô olhando aqui. Aí. Ok, e o último seria o 3. Você pode pausar também o vídeo depois e filmar e printar. Mas seria isso. Essa foi a aula número 1. Quero ver vocês de novo na próxima aula. Não se esqueçam vídeos novos aqui. Aulas novas, na verdade, né? Vídeos a gente tem mais frequência. Aulas novas todas terças e quintas, ok? E até isso. E é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima.